Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, não é? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de gramática, e lembrando um pouquinho ainda da questão da acentuação das palavras. Por que, gente, que é tão necessário saber acentuar corretamente as palavras, né? É a nossa língua, é o nosso idioma, ele é a expressão daquilo que nós somos, da nossa nacionalidade. Nosso idioma é a expressão da nossa cultura. Então nós temos a obrigação de zelar por ele, né? Eu digo isso porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu tenho que escrever tão direitinho? Por que eu tenho que saber acentuar as palavras? Qual a importância disso? Né? A importância é a preservação da nossa língua e cada um de nós é responsável por isso, certo? Então vamos concluir hoje esse assunto da acentuação das palavras, certo? Lembrando, nós vimos que toda palavra de duas ou mais sílabas tem uma sílaba tônica, né? Uma sílaba mais forte que as outras, e dependendo da posição dessa sílaba tônica, a gente diz que elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Né? Vimos que nem todas as palavras são acentuadas, embora todas tenham uma sílaba mais forte. Né? Tudo depende da maneira como essa palavra é pronunciada, da maneira como essa palavra é terminada, da letra que conclui essa palavra. Né? Então, as oxítonas, né? A gente viu que só são acentuadas aquelas que terminam em A, E, O e EM. Né? Sofá, café, cipó também. Vimos a história das paroxítonas, vimos que as que são acentuadas são aquelas que terminam nas letras fortes, né? Como L, como R, como X, certo? Como I, né? Como o US, certo? E algumas, como ão, tá bom? Essas são as paroxítonas, né? Que são acentuadas, aquelas que a sílaba tônica é a penúltima. E hoje nós vamos falar das proparoxítonas, que são aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, né? Quando eu falo, por exemplo, árvore, uma palavra de 3 sílabas, árvore, 3 sílabas, né? Qual é a sílaba mais forte? Lembra da técnica de vender a palavra? Olha, árvore, eu seguro mais no ar. Então, essa palavra tem a sílaba tônica dela, é a antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Árvore. Então, minha gente, não importa o tamanho das palavras. Ou elas serão oxítonas, ou paroxítonas, ou proparoxítonas, certo? Então, árvore é proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Máquina é a antepenúltima, então é uma proparoxítona. E qual é a regra das proparoxítonas? É que todas as proparoxítonas são acentuadas. Vejam aí. Proparoxítonas. Todas são acentuadas. Então, se eu digo árvore, gráfica, gráfica, monossílabo, olha só, monossílabo é a antepenúltima sílaba. Farmacêutico, farmacêutico é a antepenúltima sílaba. Repare que a própria palavra proparoxítonas, viu? É uma proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a regra das proparoxítonas é muito simples. Todas são acentuadas. E por maiores que sejam as palavras, elas nunca serão nada além de oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Certinho? Na aula anterior, eu deixei um exercício com vocês, não foi? Palavras para vocês acentuarem,
Então, algumas eram acentuadas, outras não. E eu já fiz a correção desse exercício. Hoje eu vou deixar mais algumas palavrinhas com vocês, certo? Olha só, a maioria delas, ou melhor, todas elas são acentuadas. Todas elas são acentuadas. Vocês vão me dizer onde é que elas serão acentuadas, certo? Então, vejam só, ó, eu vou botar as primeiras palavras aqui para vocês copiarem depois no caderno de vocês. Automóvel, tênis, vovô ou vovó, revólver, Páscoa, bíceps, certo? Automóvel, tênis, vovô ou vovó, revólver, Páscoa, bíceps. Vejam onde é que essas palavras são acentuadas. Todas têm acento, certo? O que mais? Ó, órgão, órgão, imã, sabia. Não, se tem acento, e eu falei que todas são acentuadas, não é sabia. Ou é sábia, ou é sabiá. Médium, fôlego. Ok, pessoal? Todas são acentuadas. Vocês vão me dizer onde é que está o acento. É fácil, né? É só pronunciar a palavra e ver onde é que vocês vão acentuar. Outro exercício para vocês fazerem. Gente, esses exercícios que eu estou deixando com vocês, vocês vão fazendo no caderno de vocês. E aí, quando houver uma oportunidade de nós nos encontrarmos, a gente vai verificar tudo direitinho. Na nossa próxima aula, eu corrijo, certo? Mas vocês vão copiar tudo de vocês, porque depois, se tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar. O uso dos porquês. Lembra? Quando é que eu uso o porquê separado? Quando eu faço pergunta, né? Se o porquê está no início da pergunta, ele é separado sem acento. Se o porquê está no final da pergunta, ele é separado com acento. Quando é então que eu uso o porquê junto e sem acento? Quando ele for igual a pois, ou seja, quando ele for usado para uma explicação, para responder a uma pergunta. Nós vimos os exemplos já. E quando é que eu uso o porquê junto com acento? Quando ele significar, ou seja, quando você puder substituir pela palavra motivo, ou então pela palavra razão. Eu não sei o porquê de tanta confusão. Eu não sei o porquê, ou seja, eu não sei o motivo, eu não sei a razão. Então, é o porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento, ele vem geralmente precedido por um artigo, o artigo o porquê. Né? Eu não sei o porquê, tá? Ele pode ser pluralizado também. Você pode dizer, eu sei os porquês que você usa, né? Ou seja, eu sei os motivos que você usa. Esse é o meu porquê. Ó, agora eu usei o meu. E o seu porquê? Qual é? Ou seja, qual é o seu motivo, o seu porquê? Certo? Então, ele é junto com acento quando ele for igual à palavra motivo ou à palavra razão. Certinho? E aí, eu já vou deixar umas frases aqui com vocês, para vocês completarem o espaço, a lacuna, com um porquê. Se for pergunta, já sabem, é porquê separado. Aí vocês vão ver se é com acento ou sem acento. E se for uma explicação, é o porquê junto sem acento. Se for o motivo, a razão, é o porquê junto com acento, né? Então, lá vai a primeira frase aí para vocês, ó. Por que vocês não viajaram? É a número 1. É a número 2. Não viajamos
porque ficamos sem dinheiro. Não viajamos porque ficamos sem dinheiro. Qual o porquê que vocês vão usar para completar essas duas frases, certo? Mas tem mais. A terceira, já sei o porquê de sua ausência. Já sei o porquê de sua ausência. A quarta, José não fez o exercício por quê? Olha o ponto de interrogação, hein, gente? Aí no finalzinho da frase, né? José não fez o exercício por quê? E uma quinta frase, não sei por que motivo ele não veio. Essa é a novidade, hein? Vejam que eu não estou usando a palavra motivo para ser substituída pelo porquê. Ela vem depois do porquê, certo? Não sei por motivo ele não veio. É como se eu perguntasse, não sei por qual motivo ele não veio. Essa vocês vão me tentar acertar e me dizer, e eu vou explicar na próxima aula qual vai ser esse porquê. Pode ser que seja separado, pode ser que seja junto. Vamos ver, tá bom? Bom, na aula passada eu deixei um texto, lido aqui com vocês, um texto chamado As Três Peneiras, certo? Eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu quero que vocês procurem esse texto na internet. Ele é muito fácil de ser achado, talvez vocês até já tenham encontrado esse texto. As Três Peneiras. Procurem esse texto, releiam esse texto e escrevam no caderno de literatura de vocês, na parte de literatura, qual foi a ideia que o autor desse texto teve vontade de transmitir. Por que será que ele escreveu esse texto chamado As Três Peneiras, certo? Eu quero que vocês me digam qual terá sido a intenção do autor que escreveu esse texto. Ele é bastante conhecido, já foi usado de várias formas. Então eu quero que vocês me digam aí, escrevam no caderno de vocês um textozinho, um parágrafo que seja, me dizendo qual foi a intenção do autor ao escrever esse texto, tá? Quem perdeu, quem não ouviu, não entendeu direitinho, procura na internet e lê com cuidado esse texto e me diga a sua opinião, tá certo? A pergunta é, o que o autor quis transmitir quando escreveu esse texto, tá certo? Agora uma pergunta para vocês. Quando a gente chega em casa, do trabalho, ai que saudade de sair para trabalhar, aí vocês chegam em casa cansados, procurando chinelo, como é que vocês dizem? Onde estão os meus chinelos? Ou aonde estão os meus chinelos? Onde ou aonde estão os meus chinelos? E aí você pergunta assim, onde aquele menino foi? Ou será que é aonde aquele menino foi? Dá na mesma, gente? É a mesma coisa? Onde e aonde? Não, não é. Muito simples. Se você disser aonde, é como se você dissesse para onde. Aonde é igual a para onde. Então, imagina você dizer, para onde estão os meus chinelos? Tá certo isso? Claro que não, né? Chinelo não anda sozinho, ele fica paradinho no lugar fixo. Então é onde estão os meus chinelos. Agora, se você perguntar, aonde foram esses meninos? Aí sim, tá certo, aonde, ou seja, para
onde eles foram. Ok, pessoal? Então, ó, última liçãozinha de hoje, hein? Onde indica lugar fixo. Então, essa é a casa onde eu moro. Esta é a casa onde eu moro, certo? Porque é um lugar fixo. Então, eu não vou dizer esta é a casa aonde eu moro, porque senão eu vou dizer, é como se eu estivesse dizendo esta é a casa para onde eu moro. Imagina, ninguém fala assim, né? Então, esta é a casa onde eu moro, certo? Agora, se eu disser eu vou onde você for, tá errado. Porque eu vou para onde você for. Então, aí eu digo aonde você for, certo? Então, onde indica lugar fixo. Aonde significa para onde. É quando você dá a ideia de movimento. Ok, pessoal? Legal, né? É fácil. A gente pensa que o português é uma língua complicada. Na verdade, o que complica é o desconhecimento. Ok? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. E fiquem bonzinhos. Fiquem em casa. Tchau. Beijo.